eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo, mesmo sozinho, e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou ótima, estou muito feliz que o Rotina de Yoga está seguindo firme, que voltou aos eixos. Demorou um pouquinho para engrenar este ano, né? Mas agora engrenou. Então a gente começa a mudar o formato. Então os episódios vão ser a cada 15 dias, sendo que uma vez por mês teremos um convidado especial. Eu já tenho algumas edições para fazer, então essa é a ideia inicial. De repente, se ficar ali muitas edições prontas de convidados, talvez eu coloque de volta uma vez por semana. Então hoje o episódio é solo, sou eu conversando com vocês e daqui 15 dias teremos um convidado participando, não vou contar quem é, mas vocês vão amar a surpresa. E por que eu escolhi esse formato de a cada 15 dias? Embora a nossa conversa seja super descontraída, a gente está aqui batendo um papo legal, eu sempre imagino que vocês estão conversando comigo. Esse assunto, ele vai trazer questionamentos. Talvez ele fique aí um pouquinho na sua mente, tentando encontrar esse pontinho aí que vai te fazer querer saber mais. Então a gente vai dar esse tempinho um pouquinho maior para que isso aconteça. Vamos começar respirando? Então, perceba como que a sua respiração está agora. Inspire profundamente. Solte os ombros na expiração. Relaxa a mandíbula. Relaxa o rosto. E na inspiração, preenche completamente toda a região do peito e leva o ar para o topo da cabeça. Faça alguns ciclos dessa respiração profunda, consciente, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. E após alguns ciclos, deixe a sua respiração fluir normalmente, enquanto a gente começa essa conversa. Então hoje vamos começar falando um pouquinho das novidades. Eu estou bem feliz com essa leva de convidados que vem aí nos próximos episódios. E também estou bem feliz com a newsletter que demorou para sair, né, gente? Eu sou assim, um pouquinho demorada para colocar as coisas em ação. Mas quando eu coloco, já está tão pronto na minha cabeça. O projeto já estava tão desenhado que aí flui. Aí realmente é só seguir com aquele projeto, seguir com o desejo que eu tinha de escrever um boletim de notícia para vocês, que tá dando tudo certo. Então, a newsletter, ela tá saindo pelo Substack, né? Eu tô produzindo essa newsletter e entregando para vocês através do Substack. Você não precisa ter o seu ID lá no Substack, não é necessário, é só me mandar o seu e-mail e eu adiciono. Então, às vezes eu faço algumas ações ali nos stories para vocês me mandarem os e-mails por ali. Tem post, eu vou deixar alguns posts fixados, porque aí vocês querendo me mandem por mensagem também, o que chegar para mim de mensagem ali na DM, eu incluo na relação. Já tem bastante e-mail, eu tô bem feliz com esse primeiro lançamento, né, a primeira news. E o que vai ter, né, o que eu quero colocar nessa newsletter para vocês uma vez por mês, tá? A newsletter é uma vez por mês. E aí o Substack, ele tem uma pausa antes de contar o que eu quero pôr. O Substack, ele tem a opção dos assinantes pagos. Então, para os assinantes pagos no Substack,
A newsletter vai seguir a cada 15 dias, e aí vão ter alguns presentes, é claro, né? E o pago do Substack é muito pouquinho, tá, gente? É R$ 9 por mês. Então, é um valor bem baixinho mesmo. É realmente para que eu consiga manter esse projeto, porque é assim, né, que a gente vive. Então, quem achar que pode colaborar com o meu trabalho e quiser colaborar, vai para os assinantes pagos. E se você quiser continuar como um assinante não pago, vai receber a newsletter mensal, que é cheia de coisas boas. As quinzenais, que vão para os assinantes pagos, vão ter alguns descontos diferenciados, descontos especiais, algumas aulas que eu vou disponibilizar, algumas aulas também mais elaboradas que eu vou disponibilizar ali como um presente, né? Como essa moeda de troca desse valor pago mensalmente. Então, o que eu quero colocar nessa conversa mensal com vocês? Sempre falar do yoga no dia a dia, sempre passar para vocês o yoga de forma simples. Sempre vai ter algum assunto sobre yoga, claro, mas a newsletter ali, o Substack, foi uma forma de eu encontrar essa multiplicidade que eu sou, porque eu gosto de vários assuntos, eu me dedico a vários assuntos, é um pouco difícil sem ser assim. Quem tem essa coisa de multidisciplina sabe como é difícil a gente colocar tudo que a gente gosta em ação, porque eu tenho 4 perfis no Instagram, só para vocês terem ideia, porque são perfis com assuntos diferentes. Eu tenho o meu pessoal, eu tenho o do yoga, porque no do yoga, quando eu abri ele separado do meu, eu quis que fosse somente relacionado a yoga. Não queria colocar ali, acordei ruim, acordei bem, fui passear, fui não sei o quê. Com o tempo isso acabou se misturando um pouco, mas eu tento deixar dentro do perfil do yoga somente yoga. E aí eu tenho um perfil das tiny houses, porque eu ia começar a construir a minha, mas enfim, não comecei. Infelizmente os materiais encareceram muito e vão encarecer mais agora, né? Então, mas tenho esse perfil das tiny houses, onde eu vou divulgando ali esse modo de vida minimalista, esse lifestyle das tiny houses, né? Porque tiny house não é só casa, tiny house é um modo de vida, é realmente um estilo de se viver. Então ali eu divulgo isso. E tenho também um que é dedicado ao meu tempo de costura, de quando eu fazia bonecas de pano. Então são 4 perfis no Instagram. Então essa multiplicidade, essa questão de ter, né, muitas vontades e muitos gostos e me dedicar a todos eles, eu estava sentindo só o yoga me abandonando um pouco, sabe? Quando eu me dedicava somente ao yoga. Eu vou falar aqui de yoga e de nada mais. Eu estava sentindo falta dessa outra Marcela que gosta de poesia, que gosta de falar da vida, e percebi com o tempo que isso é yoga, gente. Isso é yoga. Então é isso que eu quero trazer, o que a gente vive no dia a dia, por isso que chama rotina de yoga, porque a gente vive o dia a dia e é yoga, e a gente às vezes não entende o que é um, o que é outro, e muitas pessoas acham que yoga é uma coisa muito, nossa, não é para mim. Então é isso, quero trazer para vocês que essa multiplicidade, ela tem tudo a ver com yoga. Então ali vão ter as questões do yoga, né? Eu vou colocar ali os temas e falar um pouquinho sobre o yoga mesmo, na palavra do Vedanta, das Upanishads, da tradição. Sempre vão ter dicas de livros, de filmes, de lugares. Tem uma seção de receitinhas ayurvédicas. Então, algumas coisas vocês vão encontrar todos os meses, né? Que são as dicas, as receitinhas ayurvédicas, o tema de yoga, e aí alguma coisa que eu vi ali durante o mês e eu falo, poxa, seria muito legal dividir isso com as pessoas. Então, vão ter textos de outras pessoas, vão ter dicas de aplicativos. Este mês vai ter uma dica de um aplicativo maravilhoso que pouquíssimas pessoas conhecem, aplicativo de meditação.
Então são essas coisinhas. E a newsletter, por que que ela é legal? Porque eu consigo colocar tudo aquilo que eu quero falar para vocês em um lugar só. Então eu não preciso ficar ali no Instagram, nossa, a Marcela tinha falado sobre um filme, onde será que tá? Então vai lá no Instagram, fica procurando post por post, e então na newsletter eu consigo trazer tudo isso. As redes sociais, elas estão aí para que a gente faça bom uso delas. O Instagram é uma ferramenta hoje muito potente, né? A gente consegue chegar nas pessoas de uma forma muito presencial mesmo, né? Parece que a gente está ali com a pessoa quando a gente está falando pelo Instagram, porque a maioria que tem rede social, a maioria das pessoas que tem rede social, o Instagram é um dos principais. Eu, particularmente, cansei bastante das redes, mas eu não me vejo numa posição que eu falo, não preciso mais do Instagram e eu não vou mais ficar com ele. Não, infelizmente, ali é a minha comunicação com vocês, a principal comunicação com vocês. Então, eu deixo um pouco de lado o meu pessoal, os outros, então, nem se fala. Coloco muito pouca coisa. E as redes que eu mais sigo hoje em dia é o Substack, principalmente pelos textos. Tem muitos textos no Substack, muitas pessoas que escrevem muito bem. Ali é um campo de escritores mesmo. Tem muito do que eu gosto, do que eu, Marcela, gosto, que são os textos que fala da vida e que aí tudo isso eu consigo associar com o nosso tópico, que é yoga no dia a dia. E uma outra rede que eu amo, essa eu sempre amei, sempre foi a minha rede do coração, que é o Pinterest. Então ali é aquela rede de viajar mesmo, assim. Minhas pastinhas são meus sonhos, ali é uma rede de sonhos. E eu sou libriana, né, gente? Essa parte de sonhar é muito presente na minha vida. Signo de ar, meu ascendente é ar também, porque é Gêmeos. Ainda bem que tem o touro ali na lua para me puxar, me aterrar, porque senão estaria batendo asa por aí. Então, é isso. Rede social a gente tem que saber usar e a gente consegue fazer muito bom aproveitamento, a gente consegue ter bons conteúdos se a gente aprende a filtrar, né? Claro que se a gente fica ali rolando o feed, né? Passando o dedinho para cima na tela, a gente vai ter muitas informações desnecessárias, então a gente precisa saber filtrar tudo isso que a gente ingere, inclusive redes sociais. Quando você desligar o seu celular, o seu computador, que seja, quando você sair dessa coisa de muita informação e pouco conhecimento, para, desliga, respira profundo. Deixa o ar ir lá para a cabeça, solta. E pensa que você leva essa intenção de você estar fazendo uma limpeza no seu cérebro. E quando você expirar, solta tudo aquilo que você não quer que fique lá, sabe? É meio tilelê? É meio tilelê, mas essa respiração ela vai funcionar melhor e vocês vão entender quando vocês fizerem isso. Então, terminou de fazer, limpa, tipo, não quero ficar com esse monte de informação desnecessária, carregando meu cérebro, me trazendo um monte de preocupações, às vezes, que a gente nem sabe que vão aparecer, mas por conta de algo que a gente viu, depois gera uma preocupação na gente. Então, respira fundo, relaxa, tira as tensões de ombro, de pescoço, aquele pescoço baixo, né, que a gente fica olhando para o celular, olhando para baixo. Então alinha esse corpo, alinha essa coluna, respira, limpa, faz aquela limpeza você com você, tá? Então isso é uma dica. E à noite, não, tira as redes sociais no mínimo 1 hora antes de dormir, no mínimo. Isso é uma questão de saúde mental, saúde física, né? E a gente conseguir levar uma vida um pouco ou muito mais saudável. Dito isso, vamos ao próximo assunto. Uma frase que eu falo muito, e quem me conhece já até sabe, é que a vida é movimento.
E eu brinco porque essa frase ela faz muito sentido, né? Mas eu ouvi essa frase, ela ficou gravada na minha cabeça em um filme de zumbis com o Brad Pitt, que é o World War Z, e ele fala isso lá pra esposa dele no filme, pra ela correr, tipo, né? Você quer ficar viva, você tem que correr. E ele fala: movimento é vida, mas eu gosto de falar que a vida é movimento. E por que que a gente fala que movimento é vida, né? Água parada cria lodo, cria cheiro ruim. E quando a gente se movimenta, quando a gente está colocando as coisas para mexer, é porque não estamos conformados. E a vida é esse eterno inconformar. Porque quando a gente está conformado, em algumas situações, claro, né, que isso vai ser necessário. Mas no geral da vida, quando a gente se conforma, a gente entra naquela zona de conforto. E isso acaba sendo um perigo. A zona de conforto, ela é muito boa porque a gente não sabe que está nela. Mas quando a gente percebe que essa zona de conforto ela não está trazendo nenhum benefício para a gente e que muitas vezes a nossa zona de conforto ela está minando a nossa saúde mental e saúde física, quando a gente tem esse estalo, é onde a gente vai movimentar. É onde a gente vai perceber que não me conformo com essa situação e a gente vai querer mudar. Então, isso é muito importante. E eu estava pensando nisso esses dias, né? Essa coisa de a gente ser eternamente inconformados. E isso que faz o ser humano. É isso que compõe um ser humano, né? Porque o estado de conformação, ele vai acontecer quando a gente não pode mudar algo. Eu sou responsável por tudo que eu faço, sou responsável por todas as minhas escolhas, mas o resultado que vem de tudo isso, se eu escolho A ou B, eu não sei o resultado que vem. Então, com relação ao resultado, eu vou me conformar. Porém, não significa que recebendo este resultado, eu não queira melhorar, mudar, seguir por outro rumo, fazer uma nova escolha, fazer um novo projeto, ir por outro caminho. Agora, o resultado que veio, veio. Então, com isso, não adianta a gente ficar inconformados. Não adianta eu ficar brigando e, como diz o ditado, ficar dando murro em ponta de faca. Então, isso é muito importante, esse estado de não conformidade com tudo é muito importante para que a gente sinta essa vida em movimento, para que a gente realmente sinta a vida fluindo, né? Porque eu não sei vocês, mas eu já me senti assim muitas vezes de nada tá acontecendo na vida. E não é que nada está acontecendo na vida, porque às vezes a vida tá assim, morninha. Mas nada tá acontecendo porque eu não tenho forças para tentar algo novo, porque eu não tenho forças para pensar em mudar porque já me cansava. Muitas vezes eu pensava, não, vou fazer de outro jeito, não, não vou. Vou ficar aqui porque aqui tá confortável, né? A zona de conforto, vou ficar aqui, não quero mudar. Então, muitas vezes exige da gente coragem. A vida pede coragem da gente. E essa movimentação, muitas vezes a gente não quer que aconteça, porque nem sempre a gente está dispostos a fazer esse movimento. Muitas vezes, principalmente na nossa vida de brasileiros, né? Estamos exaustos, estamos realmente cansados. Às vezes parece que a luta que a gente tem no dia a dia não está dando em nada. Então, muitas vezes a gente precisa apenas recalcular a rota, mas não deixar de movimentar, apenas mudar o caminho, fazer novas escolhas, arriscar, e para arriscar a gente precisa de coragem. Então, o acreditar, quando a gente tem, como eu estava falando lá atrás, de que eu construo os projetos na minha cabeça tão bem construídos que quando eu coloco em ação, eles vivem mesmo, né? Eles criam vida e seguem com as próprias pernas. Então, esse acreditar e esse criar, ele é extremamente importante, porque é essa coragem de colocar aquilo em ação que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido,
né? A gente, às vezes, eu não gosto muito de falar isso de sentido da vida, de propósito da vida, porque parece que a gente tem obrigação de ter um propósito, a gente tem obrigação de ter essa missão. E às vezes a gente passa a vida e não sabe qual que é o nosso propósito, não sabe qual que é a nossa missão. Porque realmente eu acho que o propósito da vida é a vida em si, né? É o viver, é o movimentar sempre fazendo a vida circular, fazendo a vida ter esse jogo, né? Ir para lá, ir para cá, ir, voltar. Muitas vezes a gente volta e isso não é retrocesso, é apenas um passo atrás. Quando a gente dá um passo atrás, a gente vai com mais impulso para frente. Então são pequenos ajustes que a gente realmente precisa fazer. Essa inconformação, ela é necessária. A gente só precisa entender que algumas vezes precisamos ser e estar conformados, porque a gente não vai mudar tal situação. Então, não é ser teimoso, teimosa à toa, mas sim perceber quando que aquilo não está bem e a gente precisa recalcular a. Então, aqui entra a parte do yoga, né? O que a gente aprende em yoga, que é respiração, concentração, a meditação e mesmo a prática física do yoga. Então, tudo isso, essas ferramentas do yoga, elas são para que a gente desenvolva uma mente madura. E uma mente madura, ela vai escolher, ela vai discernir com mais facilidade. Então, a gente consegue trazer a parte do yoga também para nos ajudar nessas situações. De como que eu tenho coragem para fazer algo, quando que eu sei que eu tenho que arriscar. Isso tudo é muito a gente com a gente, né? A gente precisa sentir, a gente precisa realmente entender, precisa vir da gente a resposta, né? Então, essa mente madura, ela vai nos ajudar com isso, ela vai nos ajudar a ter essas escolhas. E quando eu falo da vida em movimento, não pense que eu sou uma pessoa extremamente agitada e que, nossa, ela não para quieta, a vida. Não é isso. O movimento da vida não quer dizer realmente um movimento de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas o movimento de que você, só você sabe que aquilo está sendo movido, mexido, que você está colocando tal coisa em ação. Então, o movimento da vida nem sempre ele é visível aos olhos dos outros, mas você tem que saber que a sua vida não está estagnada, não está naquela água parada, aquela poça criando mosquitinhos. E existem diversas técnicas de autoconhecimento, mas quando a gente está falando de yoga, a gente não está falando só do autoconhecimento que a gente adquire na terapia ou com outras técnicas, porque o yoga ele não é somente essa mente intelectual. Então, o yoga ele vai tratar também do sutil, ele vai tratar também dessa conexão com o todo, que é a conexão com a nossa essência. Não estamos separados do todo. Então, yoga não é religião, você pode ter qualquer religião e estudar as Upanishads, estudar yoga, porque não vai ter conflito. Yoga é a Advaita, é a não dualidade. Então, entendendo isso, você vai conversar com qualquer outra religião, com qualquer outro conceito na sua vida, porque um não implica no outro. Então, esse autoconhecimento, ele, óbvio, a gente começa tratando pela a mente, como a gente já conhece, né? A gente precisa ter essa mente saudável, para que a gente consiga entender essa outra parte, que é o reconhecer que eu já sou livre. Então, esse reconhecimento de que eu sou livre, de que eu sou plena, de que eu sou feliz, não vem assim comigo falando aqui em 1 minuto. Você não vai entender dessa forma. É realmente um estudo, é realmente um processo de autoconhecimento dentro do yoga. E esse autoconhecimento, esse reconhecimento, na verdade, né? O autoconhecimento vai gerar esse reconhecimento desse ser livre. Ele vai levar ao objetivo do yoga, que é essa liberação do sofrimento. Então,
Qual que é o objetivo da gente estudar as Upanishads? O objetivo da gente sentar, aprender a respirar, aprender a meditar, é que a gente quebre, diminua pelo menos esse sofrimento que a gente tem por não nos reconhecermos essas pessoas livres, que não depende de nada, a gente não precisa de nada externo, a gente não precisa de nenhum objeto, a gente não precisa de nada para que a gente se veja feliz, para que a gente se sinta completos. Então, para que eu me sinta completa, eu preciso aprender a me conectar comigo mesma. E essa conexão, ela é esse reconhecimento, porque eu me conectar comigo mesma, ela vai começar com esse autoconhecimento que a gente conhece de diversas formas, mas dentro do yoga ele vai levar a esse reconhecimento de que eu sou completa. Então, quando eu me vejo completa, eu me vejo pertencente, eu me vejo feliz. Então, eu vou aprender a lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, vou aprender a não reagir, porque a gente reage muito em vez de agir. Então, a gente reage. Eu fico com raiva, eu reajo. Eu fico feliz, eu reajo. Então, a gente vai aprender a não ter essas reações muito impulsivas. A gente vai aprendendo a dosar essas reações e vai colocando mais ações e menos reações na nossa vida. E por que é importante a gente não reagir menos? Porque quando a gente tem essas reações por impulsividade, a nossa mente fica agitada, né? A gente fica pensando o que eu falei, o que eu fiz, olha a ação que eu tive. Isso vai ficar incomodando um pouquinho. Então, quando a gente aprende a agir, a gente tem aquela pequena pausa que o cérebro vai trabalhar ali, o que vai ser feito, a gente tem uma mente mais tranquila. E a mente tranquila, ela é necessária para gerar essa mente madura. Então, quanto menos agitação eu tenho na minha mente, mais eu consigo desenvolver uma mente madura. Yoga Chitta Vrit Nirodha, que é o controle suave sobre as flutuações, as ondulações da mente, que nada mais é do que esses pensamentos incessantes. E aqui, gente, não entendam como a não reação para tudo, né? Então é claro que a gente vai dosar isso que eu tô falando. Se alguém pisa no teu pé, você não vai ficar com o pé lá esperando, né? Você vai ter a reação de tirar o pé de baixo, ou qualquer coisa que te incomode, a gente precisa de reações, a gente precisa muitas vezes dessa ação rápida, que é uma reação ao que aconteceu, mas é uma ação nova, é algo que você precisa agir para você poder sair daquela situação desconfortável normalmente. Então, por isso que eu falo que yoga a gente não aprende em um dia, em alguns minutos. A gente vai aprendendo com muito estudo, principalmente estudando as Upanishads. As Upanishads, elas são o final do Veda. O Veda é aquele corpo de conhecimento mais antigo que cientificamente foi comprovado. E o Veda ele tem duas partes, tem a parte do Karma Kanda, que é a parte relacionada às ações. Eu tenho que fazer algo para chegar a esse reconhecimento de que eu já sou livre. E vai ter a parte do Jnana Kanda, que é a parte do conhecimento. Então, a última parte do Veda, que está dentro do Jnana Kanda, é a parte de Vedanta. E Vedanta é composto pelas Upanishads, e as Upanishads são esse diálogo entre mestre e discípulo. Então, o Vedanta vai falar que a gente não precisa das ações para nos vermos livres, né? Completos, plenos, esse ser, essência que somos nós mesmos. Então, como o Vedanta vai nos mostrar que nós não precisamos de nada externo, é onde a gente vai colocar muito isso de uma mente tranquila, uma mente madura,
porque a gente começa a perceber que nada do que eu faço vai me trazer essa felicidade. E isso a gente não está descartando a primeira parte do Karma Kanda, porque a primeira parte ela é também necessária. A gente tem rituais na vida, né? A gente não pode descartar tudo aquilo que estava ali. Ele só veio lapidando até que chegou no Vedanta. Então aqui a gente vai percebendo, a gente pode perceber nessa vida que nada do que eu faço vai me trazer felicidade. Então, às vezes eu acho que, não, eu não estou feliz porque eu estou morando numa casa pequena. Aí eu mudo para uma casa grande, mas eu não estou feliz porque essa casa grande, ela tem coisas e me dá trabalho e eu preciso arrumar, então eu quero mudar para um lugar que não me dê trabalho, vou para o meio do mato. Enfim, a gente vai procurando a felicidade, e isso com qualquer coisa, com emprego, com relacionamentos, em qualquer área da nossa vida, a gente vai procurando essa felicidade. Até que a gente percebe que nada externo vai me trazer felicidade, vai me fazer feliz. Porque tudo que a gente coloca como experiência, tudo que a gente busca como felicidade, ele está dentro do relativo, ele vai ter um começo, um meio e um fim. E essa felicidade que eu busco, ela não tem fim. Eu não quero essa felicidade momentânea, essa que eu já conheço. Eu quero me sentir bem, eu quero ser uma pessoa que se sente pertencente. Então, quando a gente senta em silêncio, quando a gente começa esse caminho da meditação, esse desenvolvimento ele se dá com a disciplina, né? Com todo dia sentando, com todo dia se colocando ali para escutar a própria respiração, e então a gente chega na meditação. E o objetivo da meditação é reconhecer esse ser que já é livre, pleno, completo. Então a gente busca essa felicidade que não vai embora. Eu não quero essa felicidade momentânea, que quando acaba eu tenho que buscar outra coisa, outra coisa, outra coisa. Acaba ficando esse ciclo, né? Essa rodinha de hamster. Então eu quero me sentir bem, apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor. É isso que a gente busca aqui. Então, embora a minha vida esteja difícil, embora eu esteja passando por situações que não estão legais, eu quero me sentir bem. Eu quero entender que essas situações são passageiras. Eu quero entender que existe algo maior que me direciona, existe esse eu que é feliz já e que está olhando para essas situações, que está passando por elas. Porque quando a gente para perceber, a gente tem esse eu que passou por todas as emoções, por todos os sentimentos e ele observou tudo. Então a gente quer trazer essa felicidade dessa forma, né? Às vezes eu ficar falando aqui felicidade, felicidade, felicidade fica muito vago. Mas é isso, a gente quer esse bem-estar, eu quero me sentir bem independente do que aconteça. Eu quero me sentir bem mesmo quando a minha vida não está muito boa. Eu quero olhar para a minha vida e falar assim, ok, isso também vai passar. Então, mesmo ali nessas situações mais difíceis, eu quero ter uma mente madura que me ajude a passar por elas. E isso a gente consegue com disciplina, isso a gente consegue fazendo todas essas opções que o yoga nos traz, principalmente a meditação, todos os dias, trazendo essa ação para o nosso dia com frequência, com disciplina. Porque além de tudo, a disciplina, ela vai me ajudar a manter o foco, ela vai me ajudar a manter essa mente que eu quero, essa mente que sabe discernir, que sabe escolher. Porque quando a gente não tem disciplina, a rotina muitas vezes a gente tem porque somos obrigados a ter uma rotina. Mas a disciplina nem sempre acompanha a rotina, né? Então, ter essa disciplina mesmo, se comprometer com algo que a gente sabe que vai ser para o nosso autoconhecimento, é muito importante, porque a mente, ela tá tão acostumada com muitas distrações, que quando a gente coloca, por exemplo, 5 minutos de respiração por dia, que é o que eu sempre falo para vocês, não precisa muito, faça todos os dias 5 minutos por dia. É difícil,
quando a gente não está acostumado, é difícil colocar esses 5 minutos por dia, porque a mente ela não quer ficar 5 minutos em uma coisa só. Ela quer distrações, ela quer aquele dedinho rolando ali na tela do celular e vendo várias imagens e várias informações que depois não nos servem para nada. Só serve realmente para lotar a nossa cachola. Então, essa disciplina nos ajuda também com a mente madura e também com a mente saudável, né? Com a saúde mental, porque manter essa disciplina, principalmente da respiração, que é o mais acessível, né, gente? Eu não preciso de nada além da minha respiração. Eu posso sentar na beirada da minha cama, sentar numa cadeira e respirar com consciência pelo tempo que eu conseguir. Não consegue muito? Estipula 5 minutinhos. E isso faz uma diferença imensa. Então a mente ela precisa desses desafios para que realmente ela fique no presente, para que ela tenha essa limpeza, e esses 5 minutinhos nada mais são do que uma limpeza da mente de verdade. A mente vai aprendendo a limpar, então a gente vai aprendendo a tirar os excessos com esse tempinho que a gente fica prestando atenção na respiração. E aí isso é o começo, né? Então, para chegar lá em meditação, a gente vai fazer essa abstenção dos sentidos, então a gente vai desligar a audição, desligar a visão, desligar o paladar, desligar o tato. A gente começa a deixar todos esses sentidos repousando e depois a gente vai para a concentração e aí só depois a gente entra em meditação. Então a meditação propriamente dita, ela só vem quando a gente já passou por uma longa etapa de pratyahara, que é essa abstenção, entre aspas, do sentido, é esses sentidos em repouso, e depois em dharana, que é a concentração. E só depois chega em dhyana, que é a meditação. Então, para meditar de fato, a gente precisa de um longo caminho de preparação. A mente precisa desse caminho de preparação. A mente precisa estar preparada. E a meditação, ela é esse encontro com o nosso ser essencial. Ela é realmente esse silenciar, esse olhar para dentro. Então, quando acontece a meditação de fato, é uma delícia. É realmente algo assim que nutre tanto a nossa saúde mental, física, espiritual, que não tem como explicar. É realmente algo que nos faz muito bem. E esse bem-estar da meditação, a gente também vai levar isso para um outro episódio. Esse bem-estar da meditação é o samadhi, que é esse final, esse grande finale. Ele também pode viciar. A gente também pode achar que, nossa, eu quero chegar lá de novo. Eu quero sentar aqui para realmente conseguir atingir aquele nível de novo. Só que nem sempre é assim, porque cada dia que a gente senta, a nossa mente está de um jeito. Por mais que a gente treine a nossa mente, por mais que a gente tenha essa disciplina, quando você começa a meditar de fato, cada dia que você senta para meditar é um dia. Não são iguais. Então a gente também não pode se apegar ao que é gostoso, assim como a gente não pode querer nos distanciar a todo custo do que a gente não gosta. Então essa não dualidade é o nosso estudo, aprender a lidar com os dois polos, né? Frio, calor, alto, baixo, tudo isso a gente aprende a entender que na verdade só existem porque a gente vai tendo parâmetros, a gente vai tendo referências, né? Mas o que que é um, o que que é outro de fato? Por que que a gente quer chegar ali no meio e não ficar nesses extremos, nesses polos, né? Por que que isso me incomoda tanto e aquilo me agrada tanto? Então, entender esse equilíbrio é um grande desafio dentro do yoga. Eu acho que até aqui vocês já têm muito o que pensar, muitos questionamentos podem vir, podem discordar, podem concordar.
Vocês têm os meus canais de comunicação. Se quiserem que eu tire alguma dúvida, não entendi, você falou isso, eu não concordo, me mandem. A gente conversa por outro canal. E até daqui 15 dias com o nosso convidado ou convidada especial, não vou contar, mas fiquem atentos ao Instagram, que eu vou colocando ali algumas dicas. Então, nos encontramos daqui 15 dias neste mesmo lugar. Obrigada, até o próximo episódio e Harion! Se você ainda não segue Rotina de Yoga e se puder, siga, dê 5 estrelinhas, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Muito obrigada e até mais.